Olá, alunos! Então agora a gente vai ver o vídeo de como é feito o exemplinho lá, o exemplo 1 pelo R, tá bom? O arquivo para o SAS eu coloquei só as linhas de comando lá no site, se alguém tiver disponibilidade pode tentar rodar, tá bom? Pelo R aqui eu creio que talvez vocês tenham até mais experiência do que eu, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é um arquivo TXT, tá bom? Colocar dentro de uma pasta do nosso computador, tá? Para que depois lá no R ele possa ler, tá bom? Eu coloquei para vocês, tá? Aqui, copiei lá o arquivo TXT pelo Word só para mostrar na tela aqui para vocês. Então, lá no arquivo TXT, você faz, né, uma primeira coluna aqui, que são as repetições. Então, lá naquele exemplo 1, a gente tinha lá 5 repetições, a gente tinha lá 6 tratamentos. Então, aqui tem o tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, 4, 5 e 6, que era o exercício sobre a produtividade de cana-de-açúcar, certo? E aqui do lado a variável resposta, tá? Qual que foi a produtividade referente àquele tratamento dentro daquela repetição, certo? Então, assim vai ser o nosso arquivinho TXT. Entrando agora, pessoal, na nossa janela aqui do R, tá bom? Primeira linha que a gente tem aqui em cima é você indicar lá para o R onde que está a pasta da onde ele vai buscar, né, o seu conjunto de dados, tá? Ele precisa entender isso. Então, uma vez que a gente escreveu essa linha, a gente dá Ctrl Enter, tá? Para ele poder, aqui embaixo aparece, né, no console aqui, tudo que a gente vai rodando aqui em cima, tá? Aqui são alguns pacotes que vocês vão precisar instalar para a gente fazer o uso, né, de calcular a nova lá e fazer os nossos testes as nossas pressuposições, tá bom? Uma vez que você já baixou esses pacotes aqui, tá? No meu caso eu já instalei, você não precisa rodar novamente essas linhas, tá? Você vem apenas aqui, clica, né? Coloca o cursor aqui e você vai dando lá Ctrl Enter, tá? Para ler lá aqueles pacotes, então o programa entendeu, ele leu os pacotes, tá? E aqui em si, agora a gente vai começar a resolver o nosso exercício. Vocês vão ver que são poucas linhas, tá? Para indicar ali para nós. Então, a primeira aqui eu vou chamar de dados 1, tá? Que é os nossos dados do exemplo 1. Eu vou escrever lá um read table, tá? Para o R ler o meu conjunto de dados, coloco o nome que eu salvei, né? No caso, eu salvei com dic_1.txt, reader aqui, né? Igual a T, que é para ele ler. Então, aqui, essa linha aqui, ele vai carregar o nosso banco de dados, e quando eu colocar lá dados 1, ele vai ler os meus dados, tá? Então, a gente dá Ctrl Enter, né? Ctrl Enter de novo. Então, a hora que a gente dá dados 1, ó, observem que aqui embaixo, ó, eu tenho do mesmo jeitinho lá, ó, que eu mostrei no Word para vocês, que vai ser o nosso arquivo TXT, tá? Eu tenho aqui na primeira coluna as repetições, referente a cada um dos tratamentos, com a respectiva variável resposta, certo? Essa próxima linha aqui, ó, eu vou pedir para ele ler para mim o tratamento, tá? E esse meu tratamento, onde que tá? Ele tá dentro do meu, né, desse meu conjunto de dados aqui que eu coloquei e chamei de dados 1, na segunda coluna, tá? Então, isso aqui, ó, essa linha aqui, eu tô indicando os tratamentos. Nessa linha de baixo, no rep aqui, eu estou indicando as minhas repetições, que está lá no meu dados 1 na primeira coluna. Então, esse itemzinho aqui está indicando que está lá na primeira coluna. E o prod, que é a minha variável resposta, que seria a minha produção, tá? Ela está também em dados 1, só que agora ela está onde? Lá na terceira coluna, tá bom? Indicando aqui a variável resposta, que ficou o nome errado. Então, a gente vai lá, Ctrl Enter, tá? Para ele receber lá meu tratamento, minha repetição e minha produção, tá? Ou produtividade. E aí a gente cria essa linha aqui, ó, de datas.frame1, tá? Para a gente fazer os nossos dados experimentais, tá? E depois a gente liberar aí os nomes para essas variáveis para preparar aí o data frame para fazer os testes aqui de Shapiro e de Bartley, tá? Então, aí a gente faz aqui, Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter. Eu li aqui deixa eu só ver aqui se eu rodei tudo aqui em cima.
Era para ter ido. Vamos ver se vai lá. Pessoal, vamos fazer o Shapiro-Wilk. Ah, deu certo. Pessoal, olha aqui, ó. O teste de Shapiro-Wilk, tá? É para testar a normalidade dos meus dados, tá? O que a gente observa aqui, ó? A gente observa pelo p-valor, ele é maior que 0,05. Então, significa, essa aqui é a minha estatística, né, calculada pelo teste de Shapiro-Wilk. Como ele não é significativo, então os nossos dados, ele tem o quê? Distribuição normal. E lá no exemplo que eu citei para vocês, eu mencionei que realmente que o teste de normalidade, né, era não significativo. Essa linha de baixo aqui, ó, Bartlett Test, tá? A gente escreve dessa forma, ó, que é a produção em função do tratamento, tá? Ele vai fazer para nós o teste para homogeneidade de variâncias. Então, quando a gente der Ctrl R, Ctrl Enter, pessoal, o que a gente vai ver aqui, ó? A gente observa que o p-valor é maior do que meio, tá? Então, a gente verifica o quê? Que os nossos variâncias, elas são homogêneas. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer uma transformação de dados, ok? E que a gente já tinha verificado isso manualmente lá quando a gente resolveu o exemplo 1, correto? Esse mod aqui, eu chamei de mod, pessoal, é a linha que a gente cria, tá? Onde que tem esse LM aqui, que é a produtividade em função do tratamento, tá? Que tá nesse dados aqui, ponto frame. A gente utiliza isso aqui para a gente calcular a nossa ANOVA, tá? É a forma que a gente designa aqui. Então, a gente dá Ctrl Enter, tá? Ele lê lá e recebe o comandinho, e quando a gente dá Ctrl Enter novamente, ele já faz para nós lá o teste de análise de variância. Então, se vocês observarem lá no que a gente fez na mão, tá tudo aqui bonitinho, tá? A soma de quadrado aqui, ó, aqui nessa coluna a gente tem a soma de quadrado para tratamento para resíduo, o quadrado médio, né, aqui nessa coluna, e o teste de F lá, mostrando aqui, ó, que foi significativo, ou seja, como ele foi significativo, então o que a gente passa? A gente passa a fazer o teste de Tukey, tá? Na realidade, tem uma forma aqui, depois que a gente faz esse ANOVA, de fazer o teste de Tukey. Eu acabei não colocando aqui, mas vocês podem fazer a ANOVA dessa forma, tá? Posteriormente eu vou ver qual que depois é a linha do comando para o teste de Tukey e mostro para vocês em aula síncronas, tá? Mas ao invés, se vocês não quiserem usar por esse caminho aqui, como que vocês podem usar, tá? Por meio desse pacote esp10.pt, pessoal, se a gente fizer isso, simplesmente aqui, ó, esta linha aqui, tá? Escrever DIC, né, que é de delineamento inteiramente casualizado, né, o tratamento, produção, esse quali aqui, pessoal, é de tratamento, de qualitativo, tá? Aqui na frente eu coloquei para vocês lembrarem, ó, porque o nosso tratamento, ele é qualitativo, tá? E nesse caso aqui, a gente pede esse MComp, é o teste de comparações múltiplas, no caso aqui eu vou fazer pelo Tukey, tá? E o nível de significância para T e o nível de significância para F. Então, eu estou usando aqui, ó, 5% de significância. Se eu pedisse para 1, era só vir aqui e colocar 001. Então, a gente pode simplesmente, como eu já rodei esse pacote ESP10, então, se a gente clicar aqui, ó, Ctrl Enter, a gente, ó, vou subir aqui, então, ó, eu rodei essa linha do DIC, e aí, o que ele traz aqui para mim, ó, o quadro da análise de variância, olha, então, aqui está a nossa análise de variância, observa que foi a mesma, né, daqui de cima, tá? Traz lá para nós que o coeficiente de variação foi 2,05, ou seja, uma variabilidade bem baixa, e isso é muito bom, tá? E aí vem também, já coloca o teste de normalidade dos resíduos, né? Então, um teste de acordo com o teste de Shapiro é 5%, tá? Então, os dados podem ser considerados normais, tá? Já vem escrito aqui bonitinho. O teste de homogeneidade já vem também aqui, ó, de acordo com esse teste de Bartlett, as 5% de significâncias, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. E aí já vem lá a aplicação do teste de Tukey, correto? Ó, azim,
Bzinho, Bzinho, Czinho, né? Da forma que a gente obteve lá, e aqui sem as médias em ordem decrescente, da maior até a menor, tá bom? Essa última linha aqui, pessoal, lembra que eu mencionei para vocês na aula de teste de significância que o teste de Duncan, ele é mais trabalhoso, tá? Mas se a gente quiser aplicar ele, é só a gente mudar aqui para Duncan, tá? E aí a gente também continua com o mesmo. Então, se a gente fizesse aqui, Ctrl Enter, tá? A gente já teria aqui, ó, o teste de Duncan também, tá bom? E aí que faz a mesma questão, tá, pessoal? Então, esse aqui, pessoal, foi só um exemplinho simples, tá? Para mostrar para vocês no R, para que a hora que vocês forem resolver em casa, treinar ou fazer o próprio exercícios da lista, vocês possam conferir, tá bom? Eu não vou cobrar uma prova específica pelo R, tá bom? Mas vocês podem usar, sim, como um artifício para ajudar vocês na resolução de listas e também no dia da prova, tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.